pênis e o testículo encolhem no frio? Será que isso é verdade? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes da gente começar, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostarem do vídeo. Bom, eu vou falar sobre um assunto que às vezes as pessoas falam meio de brincadeira, mas pode ser que tenha alguma explicação científica, né? Principalmente agora, a gente está, né? Estou gravando esse vídeo aqui, pelo menos na minha cidade, fazendo 4, 5 graus, né? E o pessoal fica brincando, meu pênis encolheu, meu pipi sumiu, meu pinto sumiu. Então, isso desde que a gente é criança a gente ouve falar. Mas será que é verdade? Será que com o frio o pênis encolhe, o testículo encolhe, fica menor? Tem algum efeito? Então, vou explicar para vocês e a gente tem que começar entendendo a anatomia do pênis e do testículo. Então, assim, é verdade, resumidamente, é verdade que o pênis encolhe no frio sim. Mas por quê? Porque o pênis é uma estrutura vascular. Se a gente for pensar, se o pênis encolhe no frio, por que a orelha não encolhe, por exemplo? Porque o dedo, as outras extremidades do nosso corpo não encolhem, né? O nosso organismo tem uma tendência a preservar o calor, que nós somos seres homeotérmicos, né? Como a gente aprendeu na escola, que a gente tem que manter a temperatura corporal, pelo menos a temperatura corporal central, né? Do interior do nosso corpo, sempre na mesma temperatura, ali entre 16,5 e 37,5 graus Celsius. E quando está muito frio, a gente acaba perdendo muito calor através da superfície do nosso corpo. Então, por isso que os dedos ficam frios, a ponta do pé, a orelha, o nariz, tudo isso fica frio. Quando está frio, né, a gente sente mais essas regiões. Então, a gente tem que proteger melhor. Porque quanto maior a superfície e mais distal essa superfície, menor a circulação sanguínea. Então o nosso corpo tem uma tendência de reduzir a circulação sanguínea para as extremidades. Então a gente fica com o nariz roxo, fica com a orelha roxa, fica com a ponta dos dedos roxa, porque o corpo diminuiu a circulação de sangue para essas extremidades para preservar a circulação no interior do corpo, né? No centro, né? No tronco, no cérebro, no coração, no pulmão, nos órgãos abdominais, né? Que é onde seria mais importante. Por isso que em frio extremo, né? A pessoa pode ter até necrose de dedos, né? Necrose de nariz. A pessoa vai lá para a Antártida, para o Polo Sul, se passa por uma nevasca que não se protege, pode até necrosar porque essa contração de capilares é muito intensa e o próprio fio também pode queimar, né? Às vezes uma queimadura por frio. E o pênis também fica na extremidade, né? Tá certo que ele fica protegidinho dentro da cueca, dentro da roupa, mas ele como fica, né, digamos assim, para fora, né, a tendência do organismo também é diminuir a circulação do pênis quando ele não está em uso, em repouso. E, ao contrário dos outros órgãos, né, dos dedos, dos pés, ele não tem osso dentro dele. Então, o dedo não encolhe porque tem um osso aqui dentro. Então, existe só uma diminuição da irrigação e aí faz com que ele fique mais branquinho ou mais roxinho porque não tem tanto sangue chegando, mas o tamanho continua igual porque o osso está segurando, né? Do mesmo jeito, a orelha tem cartilagem, o nariz tem cartilagem, ele tem uma estrutura dentro dele. O pênis não, o pênis é flácido, ele praticamente não tem nada segurando ele do jeito que ele está. Então, se há uma contração dessas artérias, desses capilares da extremidade do pênis, é natural que ele reduza de tamanho também, porque ele é um tecido flácido. Em ereção, outra coisa, você vai ter uma ereção no frio, né? Esperamos que não uma ereção ao tempo, né? No vento, mas quando você estiver no seu quarto e tal, mesmo que esteja frio, você tem uma ereção, ele vai estar no tamanho normal. Mas na hora que fica flácido, se estiver muito frio, vai ter uma diminuição da circulação e ele vai recolher ali. E dependendo do tamanho do pênis, você pode ter, assim, se você for medir, você pode ter uma diminuição de até 2 até 3 centímetros do frio do pênis flácido. Não há nenhum problema, isso daí não fica para sempre, né? Não acontece nenhuma sequela, mas é uma curiosidade. E do mesmo modo, a bolsa escrotal também acontece de dar uma encolhida. Só que o testículo sim tem um mecanismo ativo, né? Porque o testículo ele tem que ser mantido a uma temperatura mais baixa do que a temperatura corporal ali de 36, 37 graus. Ele tem que ficar mais ou menos uns 2 graus abaixo dessa temperatura. Por isso que ele fica para fora do nosso corpo. Só que quando está muito frio, aí já fica ruim, não pode baixar demais. Então existe um músculo chamado músculo cremaster que envolve o testículo e acaba contraindo e puxando ele para perto do nosso corpo para aquecê-lo. Então também no frio o testículo dá uma encolhidinha e fica menor, tá? E o pênis, como eu falei, por causa da diminuição da irrigação. Então, não precisa ficar preocupado, apesar de ser verdade, né? Essa coisa quase anedótica de que o pênis reduz no frio, não traz nenhum problema, não. É simplesmente um mecanismo de proteção do nosso corpo. Então é isso o assunto de hoje, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.